Neste vídeo vou-vos falar sobre o débito direto. Pode ser encontrado aqui na ferramenta de gestão financeira, Receitas de Débito Direto. Com esta ferramenta vocês vão poder cobrar atletas e essa cobrança pode ser feita desde as mensalidades, que podem estar em regime mensal, trimestral, anual, quinzenal. Podem também optar por cobrar outros alertas de pagamento, como por exemplo o seguro, e podem ainda cobrar também qualquer dívida que esse atleta tenha na loja POS. Portanto, a ferramenta está organizada por 4 separadores e para começar devem dirigir-se precisamente aqui ao primeiro separador. O primeiro passo será entrar em contato com o vosso banco, de forma a que eles possam constituir como entidade credora. E ao fazer isso, eles vão atribuir um código, que é um código semelhante a este, e é esse código que vocês devem colocar aqui nesta caixa. Depois, em cada uma das caixas, nos dados obrigatórios, devem colocar também o nome do credor, o IBAN e o SWIFT. Relativamente ao NIPIC da empresa, poderá ser ou não obrigatório, dependendo da exigência do vosso banco. Portanto, sugiro que perguntem se é necessário que o fecheiro de cobranças tenha lá indicado o NIF, se for o caso, coloquem aqui. Portanto, pelo simples não, se colocarem aqui, não terá nenhum mal. Relativamente aos dados facultativos, se optarem por preencher estes dados, isso pode ser vantajoso. Quando, por exemplo, acedem aqui à ficha de um cliente e vão ao mandato, neste caso do débito direto, vocês vão verificar que os dados que preenchem ali automaticamente ficam preenchidos aqui na identificação do credor. E vamos só voltar aqui novamente agora às receitas de débito direto. E já agora, se quiserem, acrescentam isto à barra de favoritos para ficar acessível aqui da próxima vez que precisarem. De seguida, devem configurar os devedores aqui neste separador. Portanto, eu vou fazer aqui uma pesquisa, sem indicar nenhum critério, para listar todos os atletas da base de dados. Eu vou verificar que já tenho aqui alguns que têm os dados necessários para que seja possível fazer uma cobrança a esse atleta. Os dados necessários são o IBAN, o SWIFT, a data de autorização e ainda a identificação da autorização. Portanto, um atleta que tenha os dados corretamente configurados, ele vai ter aqui um símbolo verde à direita do botão guardar. Relativamente ao IBAN, ele deve ser constituído por 25 dígitos, no caso de ser um IBAN português. Portanto, e devem ter o cuidado de confirmar que o IBAN está correto, porque o Regibox não vai fazer a validação do IBAN. Okay? De igual modo, também o SWIFT deve ser colocado aqui nesta caixa e ele deve ser constituído ou por 8 ou por 11 caracteres, dependendo, e o Regibox também não vai validar estes dados. Portanto, é da vossa responsabilidade confirmar com o atleta que estes dados estão corretamente inseridos aqui nestas caixas. A data da assinatura da autorização é aquela data que eles vão colocar no tal mandato que eu mostrei há momentos, e depois o Regibox automaticamente atribui aqui uma identificação da autorização que não precisam de alterar, ela serve perfeitamente para o propósito. Guardando, se aparecer o sinal verde, significa apenas que os campos estão todos preenchidos. Isto não significa que o IBAN e o SWIFT estão validados. Okay? Fiquem, por favor, com essa ideia. Outra questão também, se em qualquer altura vocês tiverem que alterar o IBAN de um cliente, o Regibox automaticamente vai sugerir, aqui neste caso, um novo número de identificação da autorização. Okay? Portanto, neste caso aqui assim, como eu alterei o IBAN, automaticamente sugeriu o número seguinte. Quando chegar à altura de fazer as cobranças, vamos ao próximo separador. E a primeira coisa que devem configurar aqui é o intervalo de datas das cobranças. Portanto, se vocês pretenderem enviar para cobrança atletas cuja mensalidade venceu, por exemplo, no último dia do mês, vocês devem, aqui no intervalo de datas, colocar, por exemplo, o último dia ou o penúltimo, desde que o intervalo abarque aquele intervalo onde vocês vão ter os atletas com a mensalidade por pagar, e se quiserem, podem ainda alongar isto para apanhar todo o mês. Okay? Portanto, vocês no fundo o que estão aqui a dizer é que vão querer considerar atletas que tenham ou a mensalidade, ou o seguro, ou qualquer outra alerta para pagar no intervalo de datas de 29/4 a 30/5. Portanto, carregando em criar novo, ele vai-me listar aqui todos os atletas que estão em condições de ser cobrados, que são aqueles que estão bem configurados no separador de devedores, e depois aqui opcionalmente vocês vão poder assinalar o que é que querem cobrar em cada um dos atletas. Partindo do princípio que querem cobrar todos que estão a pagar mensalidade, portanto, só tenho que selecionar aqui todos.
De seguida, tem aqui outros alertas de pagamento. Por exemplo, tem aqui o aluguer de cacifos. Tem aqui um atleta que paga neste intervalo de datas, ok? A validade do cacifo vai expirar. Então vocês podem optar por cobrar também aquela anuidade do cacifo. Esta cobrança. De igual modo, aqueles que aparecem aqui assim no seguro anual são aqueles também cuja validade do seguro expira no tal intervalo de datas, ok? É só selecionar os que querem cobrar. E depois aqui à direita, se algum atleta, nesta altura em que vocês vão fazer uma cobrança, tiver uma dívida na loja POS, vai aparecer aqui a opção de vocês poderem também enviar para a cobrança a dívida que o atleta tem. Com isto feito, vocês só têm que depois escolher qual é o tipo de fecheiro que vão querer ter. Neste caso, se for empresas, será o B2B. No caso de ser clientes particulares, que é a maioria dos casos, vocês escolhem Core. O tipo de movimento, devem escolher, o normal será escolher o Recur, para pagamentos que vão ser recorrentes todos os meses. Portanto, eu sugiro que usem sempre este. Portanto, podiam criar fecheiros com o First, mas o normal é o Recur funcionar sem qualquer problema. Depois a data da cobrança tem que ver com o vosso banco. Normal eles darem alguns dias de antecedência, portanto convém ver a tabela que eles têm e assinalar aqui a data que querem que seja feita a tal cobrança e por fim carregam no botão criar fecheiro. E já temos aqui assim então criado o tal fecheiro de cobranças, onde o número de lote é aquele número que é atribuído a esta cobrança para identificação, data da criação e as transações. Transações correspondem ao número de atletas que vão ser cobrados. Apesar de cada atleta estar a ser cobrado, alguns deles em mais de que um item, no é o caso da mensalidade, seguro, cacifo ou a loja POS, é considerada apenas uma transação por atleta. Portanto, isto aqui é o valor total da cobrança neste fecheiro. E depois aqui, se quiserem ver os detalhes que vocês escolheram, é só abrir este PDF. Lá está, temos então aqui assim os tais 8 atletas, onde alguns deles têm mais de que um item a ser cobrado. Seguro, cacifos, mensalidades. Neste caso aqui assim ele tem seguro e mensalidades. Portanto, aqui estão os detalhes. Para descarregar o fecheiro, é só simplesmente carregar aqui em descarregar. Isto vai descarregar um fecheiro em formato zip. Vocês devem abrir depois e extrair o tal fecheiro, que é o fecheiro XML, que vocês vão submeter no vosso banco. Depois de serem efetuadas as cobranças, o banco irá disponibilizar um fecheiro de retorno. E vocês vêm aqui a este separador e vão carregar para o Regibox o tal fecheiro de retorno. Tenho aqui uma opção de registar ou não os pagamentos no gestor financeiro. Portanto, poderá ser uma boa prática registar aqueles dados também no gestor financeiro. Se for o caso, vocês vão ter que indicar em que categoria e subcategoria cada pagamento vai ficar registado. Portanto, se eu tiver atletas com regime de mensalidade, onde não estão associados a nenhum plano, eu posso escolher aqui a categoria e subcategoria onde eu quero guardar então esse pagamento. No caso dos atletas que estão associados a planos de pagamento, cada plano de pagamento pode ter a sua categoria e subcategoria. Portanto, tem aqui o pack de mensalidades e aqui vou guardar isto, neste caso, no 3 vezes por semana. De igual modo, também eu posso ter uma categoria para a loja POS e uma categoria para qualquer alerta de pagamento. Já sabem, estas categorias e subcategorias podem ser configuradas por vocês aqui na gestão financeira, no menu Receitas, Categorias. Depois, antes de validar os pagamentos, eu sugeria que vocês testem o fecheiro. Portanto, o fecheiro que vocês acabaram de submeter vai ser testado. Os pagamentos não vão ser validados, mas vai ser produzido um relatório. Portanto, vamos apenas testar o fecheiro aqui. Ele vai me mostrar aqui um relatório em PDF, onde ele me vai indicar, neste caso, que é uma simulação, ou seja, nota importante, os pagamentos não foram ainda validados, mas eu tenho aqui um feedback a dizer-me que 4 pagamentos vão ser validados com sucesso, e se houver algum que não esteja validado, vai estar aqui assinalado. Portanto, tenho aqui os detalhes. Qualquer pagamento que não tenha sido validado iria aparecer no fim da lista a vermelho, irá aparecer aqui o código a designar o motivo do qual ele não foi validado. Vamos agora fechar aqui só este relatório e agora sim vamos validar os pagamentos. Isto aqui agora numa fração de segundos vai validar todos os pagamentos no Regibox, vai registrar tudo no gestor financeiro de acordo com as categorias e subcategorias que vocês escolhem e automaticamente vai estender a validade ou da mensalidade, ou do seguro, ou aquilo que for no atleta e vai também liquidar dívidas
que eles tenham na loja POS. Portanto, validando isto, a magia acontece. Relatório feito, neste caso sim, já é um relatório de validação de pagamentos de débito direto, relatório definitivo. Este relatório depois fica também disponível aqui no histórico de débitos diretos. Sempre que quiserem em qualquer altura voltar a consultar aquele relatório, é aqui que vocês o podem encontrar. E se formos agora aqui às cobranças, vão reparar que o fecheiro que estava em cobranças já não existe. Porquê? Porque ele já foi executado, portanto ele passou daqui para a lista de históricos de débitos direto. Se formos só agora aqui espreitar a parte das receitas da gestão financeira, eu consigo então ver que tudo que eu acabei de submeter está aqui registado, organizado por categoria, tudo listado como forma de pagamento de débito direto para cada um dos atletas.